como vocês sabem, meu nome é Roberto Fabrício Abrão Neves e hoje vou dar início à 8ª aula sobre resistência insulínica. Pois bem, a primeira coisa que temos que saber o que é insulina e o seu papel na resistência sobre ela mesma. Bom, a insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas. A insulina é produzida pelas células beta-pancreáticas que ficam nas ilhotas de Langerhans. Então, ou seja, você tem o pâncreas, você lá no pâncreas vai ter umas ilhotas chamadas de ilhotas de Langerhans, e nas ilhotas de Langerhans tem umas células chamadas de células beta-pancreáticas, e essas células secretam a insulina. Depois que a insulina ela é secretada, ela vai ter a função básica de fazer com que a sua glicose entre dentro da sua célula. E a insulina alta também é um marcador inflamatório. Então memorize isso. Insulina serve para fazer com que a glicose entre na célula, ela é a sua principal função, principalmente é o que você tem que entender. E um outro fator é que insulina muito alta gera inflamação. Aqui nós temos o desenho de uma célula animal, que é similar à nossa, nós somos animais. Tá vendo? 2 cortes diferenciados. E aqui da extremidade, você vai ter a membrana celular, tá vendo? Membrana celular nas extremidades. E você vai precisar aqui nessa figura reconhecer 2 estruturas. A primeira estrutura mais importante depois da membrana celular são as mitocôndrias. Tá vendo aqui? São essa estruturinhazinha aqui, ó, tá vendo? Vai ter outra aqui, tem outra aqui. Nesse desenho que ela tá cortada, ó, é a mitocôndria. A mitocôndria é a produtora de energia dentro da célula. É ela que converte em maior quantidade a glicose em ATP, adenosina trifosfática. E temos aqui um líquido também. Esse líquido é o citoplasma, tá? Você só precisa saber isso. Membrana celular, mitocôndria e citoplasma. Então vamos lá. Você comeu alguma coisa, né? Você comeu uma macarronada, vamos pegar aqui, comeu um pão francês. Pão francês, como eu já falei, ele eleva muito o índice glicêmico. Então, se você eleva muito o índice glicêmico, você também vai elevar a sua produção de insulina. Vamos dizer que essa bolinha aqui é a insulina. E essa outra bolinha aqui seja a glicose. Então, eu estou com muitas bolinhas de glicose. Aqui, no caso, a glicose seria verde. Tem várias moléculas de glicose querendo entrar dentro da célula, mas elas não entram. Então, eu venho com a insulina, ela se liga à membrana celular, tá? Ela vai se ligar aqui na membrana celular e vai fazer com que a membrana celular abra para a entrada da glicose. Tá vendo? A glicose vai entrar. Então, a insulina faz com que a membrana celular se abra para a entrada de glicose. Mas para a insulina se ligar à membrana celular, é necessário que haja na membrana celular receptores de insulina, também chamados de IR, Insulina Receptors. Os receptores de insulina que ficam na membrana são importantes para que quando a insulina chegue na célula, a célula reconheça que é insulina e ela possa abrir as portas para a entrada da glicose. E para a glicose entrar na célula, existem os carregadores de glicose.
Isso também precisa vocês saberem. Para a glicose entrar na célula, ser jogada para dentro da célula, existem os carregadores de glicose. Quando ela entra na célula, ela vai se encaminhar para o citoplasma e vai sofrer uma reação química para se tornar ATP dentro da mitocôndria. E como é que ocorre essa produção de ATP de forma bem resumidazinha dentro da mitocôndria? Assim que a célula de glicose entra dentro da célula, entra aqui no citoplasma, ela vai se ligar ao fosfato e ao se ligar ao fosfato, ela vai se tornar uma glicose 6-fosfato. Depois que ela se transforma em glicose 6-fosfato, ela se divide em duas moléculas chamado de piruvato. Quando ela se transforma em piruvato, ela já gerou ATP no citoplasma e vai gerar mais ATP na forma de piruvato ao entrar dentro da mitocôndria. Aí entrou na mitocôndria, o piruvato, por processos químicos, vai se decompor em várias cadeias até que você tenha como resultado final um saldo positivo de energia, ou seja, um saldo de ATP. Então, gente, essa é a ação natural que ocorre quando você ingere algum alimento para produzir energia. Aqui estamos falando do carboidrato. Pois bem, e o que é a resistência insulínica? Nós temos um limite dentro da célula para usarmos o carboidrato. E o nosso tipo de dieta, o nosso tipo de alimentação, como eu já falei, nos sobrecarrega de glicose. E a sobrecarga de glicose vai afetar o processo celular para a geração de energia. A célula tem uma quantidade de energia que ela quer produzir e você está jogando para perto dela toda hora glicose, glicose, glicose. O que acontece é que o pâncreas tem que se livrar da glicose, porque a função do pâncreas é controlar a quantidade de glicose dentro da corrente sanguínea. Então o pâncreas começa a trabalhar de forma exagerada e a elevar cada vez mais a quantidade de insulina dentro do seu sangue. Quando você passa a ter muita insulina, a célula, mesmo não querendo, ela, por ter muita insulina se ligando a ela é obrigada, literalmente obrigada, a abrir a passagem para a entrada da glicose e aí a sua glicose normaliza. Então, você comeu pão, você está agredindo o seu corpo com uma alta taxa de insulina, você está agredindo a sua membrana celular. E esse processo de agressão, que nós não fazemos um dia, 2, 3, nós fazemos durante muitos anos, vai fazer como resultado final que cada vez mais precisemos de mais insulina para recebermos a mesma quantidade de carboidrato. Então isso faz com que, ao longo de muito tempo, você comece a ter uma resistência à insulina. Ela vai começando moderada e vai se agravando. Que chega ao ponto de que a sua célula se torna tão resistente, mas tão resistente, que o seu próprio pâncreas não consegue lidar rapidamente com isso. Então, quando você acorda de manhã em jejum e faz o seu exame de glicose e ela está lá 110, 120, 140, 150 e tem gente com muito mais, isso significa que o seu pâncreas não está dando conta durante a noite de fazer com que a sua glicose entre na sua célula e você tenha uma homeostase próxima de 80, 90 glicêmica, tá? Isso demonstra que a sua célula está resistente. E em alguns casos, tá? Na diabetes tipo 2, normalmente já mais avançada, você já pode ter problemas na produção de insulina. Então vamos lá. O que você tem que memorizar? Como eu já falei, a regra para a reversão da diabetes é manter os índices glicêmicos baixos, porque com índice glicêmico baixo, a produção de insulina vai se tornar menor, mais baixa, vai facilitar que a glicose entre na célula com uma quantidade normal de insulina. E o outro ponto também não menos importante é a quantidade de carboidratos que você come. Quando você come menos carboidratos
e usa, obviamente, carboidratos mais complexos, você não vai ter uma carga glicêmica, você não vai ter uma quantidade muito alta de carboidrato para poder ser metabolizado e se transformar em energia. E isso também vai facilitar que você não precise de muita insulina e que você também não fique com a glicose por muito tempo circulando na sua corrente sanguínea. Porque glicose alta, insulina alta é processo inflamatório. Processo inflamatório é danoso à membrana celular. Então é isso, gente. Cuidem bem da sua dieta. Evitem com que a sua célula se torne resistente à insulina. Abaixem o índice insulínico, controlando o índice glicêmico, tá? Existem duas dietas, existem 3 dietas para se fazer isso. Eu vou falar aqui bem resumidamente. Existe a dieta cetogênica, que obviamente você vai cortar a glicose. A glicose é o principal vilão da elevação da glicemia, tá? Você corta o carboidrato, desculpa, você vai cortar o carboidrato e aí você vai baixar a sua glicemia. Uma outra é uma dieta de baixo carboidrato, que é o que nós basicamente estamos ensinando a você, tá? E em terceiro é uma dieta também de baixo carboidrato vegana. E o que vai mudar entre elas? A cetogênica, basicamente, você vai ficar à base de carne e gordura. Literalmente, você fica à base de carne e gordura e muitos pouquinhos vegetais para poder comer algumas saladinhas aqui e ali. Na dieta vegana, você corta os carboidratos de baixo índice, de alto índice glicêmico, você corta todos os carboidratos de alto índice glicêmico, você corta pão, você vai cortar tudo que eleve muito a sua glicose e vai ficar só com vegetais de baixo índice glicêmicos e nenhuma proteína animal. Você vai usar proteína vegetal. A vantagem dessa segunda versão, que é a vegana, é que a proteína animal ela também é inflamatória. E isso melhoraria também a sua resistência insulínica. Por outro lado, né, a carne é saborosa e a pessoa vai sentir falta e a carne ela também produz saciedade. Então, uma dieta vegana controlada, para muitas pessoas é complicada. Mas ela, se for bem feita, ela é a melhor de todas. A dieta da proteína, né, gordura e proteína, ela não resolve o problema, obviamente, da carne, porque você usa carne e você vai ter um problema da carne com relação à resistência causada pelas inflamações da ingestão de carne. Contudo, ela é muito melhor do que manter uma dieta descontrolada de carboidrato, agredindo a sua célula, até porque você, diabético, não tem boa tolerância mais ao carboidrato. Então, ela também é uma dieta muito inteligente para fazer a reversão da diabetes. E tem a versão que eu estou apresentando a você, que é utilizar o melhor desses outros dois mundos, né? Você usar a proteína animal para te dar saciedade. A proteína animal não eleva o índice insulínico, porque também não eleva o índice glicêmico. E você usar os vegetais em quantidades adequadas, em quantidades corretas, como na dieta vegana, para você melhorar os processos inflamatórios da membrana celular. Então, eu estou apresentando para você o melhor dessas duas dietas. O melhor da dieta vegana e o melhor da dieta da carne. Então, você vai ter um cardápio bem variado, um cardápio bem nutritivo, um cardápio que, para grande parte das pessoas diabéticas, principalmente os diabéticos que estão ainda na fase inicial, vai permitir reverter. E aquele diabético que está com uma resistência insulínica muito grande, uma glicose muito descontrolada, ele vai ter essas outras duas dietas para poder escolher, que são dietas mais agressivas. A maioria dos diabéticos hoje em dia usa a dieta cetogênica para fazer a reversão. É a mais ensinada entre os médicos, é que você mais vai encontrar informação na internet sobre isso, e ela de fato funciona, tá? Mas é uma dieta muito restrita. Eu acho que o maior problema da dieta cetogênica e da vegana são as restrições nos tipos de alimentos que você vai comer.
Se você não tiver com uma diabetes muito descontrolada, muito, mas quando eu falo muito, muito mesmo, você pode optar por essas duas opções e depois passar para uma dieta mais equilibrada, onde você vai poder consumir mais alimentos e não ter déficit nutricional. Tá? Outro ponto também importante da dieta é a facilidade, o prazer e a nutrição. Não adianta falar sobre uma dieta que você não consegue fazer. Não adianta falar de uma dieta que você não se sinta alimentado. E não adianta se falar de uma dieta em que você não tenha os nutrientes para você poder se manter. Então, o que vou apresentar a vocês como principal forma é essa dieta mista entre a dieta vegana e a dieta cetogênica, que eu chamo de dieta de baixo índice glicêmico, porque todos os alimentos são de baixo índice glicêmico. E o motivo é simples: baixar a glicose para não elevar a insulina, para não agredir a membrana celular e você ter uma glicemia controlada. Então é isso, essa é a 8ª aula de hoje, tá? Cuidem da sua membrana celular, porque diabetes tipo 2 é resistência à insulina, resistência da membrana celular. Se inscrevam no canal, compartilhem, colaborem. Até a 9ª aula.